Passamos para a pergunta de número 171, tá aí 167, porque o pastor esqueceu de trocar, tá bom? 171 pergunta. Olha lá o que diz. Os que recebem o sacramento da ceia do Senhor, como devem preparar-se para o receber? Vamos ver juntos a resposta? Vamos lá? Os que recebem o sacramento da ceia do Senhor devem preparar-se para o receber, examinando-se a si mesmo, se estão em Cristo, a respeito de seus pecados e necessidades, da verdade e medida de seu conhecimento, fé, arrependimento e amor para com Deus e para com os irmãos, da caridade para com todos os homens, perdoando aos que lhes têm feito mal, de seus desejos de ter Cristo, de sua nova obediência, renovando o exercício destas graças pela meditação séria e pela oração fervorosa. Então, veja quantas coisas aqueles que recebem o sacramento, participam da Santa Ceia, devem se comprometer para recebê-la. Devem, através desses exames, devem se preparar para receber a mesa ou a ceia do Senhor. Vamos agora aqui a algumas referências bíblicas importantes também. Aí vou pedir a ajuda de vocês, tá bom? A Daiane, abra aí em 1 Coríntios 11, 28. Vamos ver então que a primeira coisa que se exige de quem participa da Santa Ceia, para que se prepare bem, é o autoexame. Ok? Olha lá, Daiane lerá para a gente 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então veja a ordem. A pessoa que está se preparando para receber da ceia do Senhor tem que fazer o quê? Qual que é a exigência? Como que ela tem que preparar-se para receber? Ela tem que examinar-se a si mesma. Então, a gente sempre lembra que a Santa Ceia, esse momento do sacramento, é um momento em que nós nos examinamos, né? Examinamos a nós mesmos e não a outros. Nós somos muito rápidos e prontos a examinar outros. Mas o mandamento é que nós examinemos a nós mesmos. Então, ao invés de nós ficarmos falando assim, né? Ah, tal pessoa está tomando a Santa Ceia? Ah, tal pessoa não podia tomar a Santa Ceia, não. Ao invés de nós falarmos essas coisas, e claro, quem tomar a Santa Ceia indignamente, haver-se-á com Deus. Mas nós não devemos agora, no momento da Santa Ceia, julgarmos aos outros, mas julgarmos a nós mesmos, examinarmos a nós mesmos. Olha só, o crente também deve examinar-se a si mesmo a respeito da realidade da sua fé e experiência. André, 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Se não é que já estáis reprovados. Então veja a ordem de Paulo, novamente. Examinai-vos a vós mesmos, para que vocês vejam se vocês estão mesmo na fé. Então, o autoexame deve se dedicar a uma apuração interna da realidade da nossa fé. Eu creio mesmo? Eu creio mesmo? Ô Senhor, ajuda-me a crer. E qual tem sido a minha experiência? Eu tenho de fato me arrependido dos meus pecados? A ideia de examinar a experiência. Eu tenho me arrependido dos meus pecados? De fato, de coração, eu tenho lutado contra os meus pecados. Então tudo isso deve ser feito antes de receber o pão e o cálice. Ok? Eu tenho que me examinar-me a mim mesmo, para que participe da ceia do Senhor. E esse exame deve consistir em colocar, de fato, sobre um crivo, a realidade da minha fé e a experiência real. Se eu creio, eu tenho que me arrepender. Eu tenho me arrependido do meu pecado, eu tenho lutado contra ele. Eu tenho procurado ser mais santo. Isso tudo tem que ser examinado na hora do sacramento, nos preparando para ele. Denise, 1 Coríntios 5, 7 e Graça, Êxodo 12, 15.
Agora, acerca da exigência da separação do pecado como preparativo para se receber a ceia do Senhor. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. O fermento o qual Paulo usa aí na carta aos Coríntios, ele representa aí um termo que se refere, no caso, a pecado. Tanto que Paulo está tratando de um pecado, um pecador no meio de Corinto, da igreja de Corinto, e Paulo diz que esse pecador tem que ser tirado da igreja, tem que ser excluído da igreja, porque ele não se arrepende. Então a ideia é tirar fora o velho fermento, ou seja, a ideia de pecado no meio de vocês. Então, veja, quando nós nos preparamos para a Santa Ceia, nós não podemos fazê-lo em pecado. Nós temos que procurar lutar contra os nossos pecados. Procurar vencê-los, rogar a Deus, pedir a Deus isso. Então, esse exame deve ser feito. Eu tenho realmente lutado contra os meus pecados ou eu tenho sido escravo dos meus pecados? Êxodo 12:15 é a referência à Páscoa, a celebração dela e como é que o cordeiro deveria ser comido lá. Graça. 7 dias comereis purizados, logo ao meio-dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisas desvedadas, desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Então vocês vejam que não deveria haver fermento na casa dos hebreus, né, dos israelitas ali, né? Por quê? Lembra que na Páscoa o pão que se come é o pão asmo. Por quê? Porque na Páscoa, como a libertação do Senhor viria logo, eles não poderiam colocar o pão com fermento, porque levedar o pão levava tempo. Então, a ideia é de tudo muito rápido. Então, pão sem fermento, porque não dá tempo de deixar ali fermentando. Então, vocês comem, então, praticidade para sair logo do Egito. Ok? Mas, posteriormente, Paulo, como nós vimos, em 1 Coríntios, vai aplicar essa ideia de sem fermento em uma vida sem pecado. Então, o cordeiro foi morto, o cordeiro foi comido, né, na Páscoa, junto com o pão sem fermento. O cordeiro Cristo morre para nos tirar o pecado, para nos fazer sem pecado. Então a ideia de fermento, sem pecado. Okay? Então, para nós participarmos corretamente na mesa do Senhor, nós devemos nos examinar com relação à nossa luta contra o pecado e nosso abandono do pecado. Ok? Vamos lá? Ao nos prepararmos para participar da ceia do Senhor, temos o dever de examinarmos a nós mesmos quanto à veracidade e medida do nosso conhecimento, fé, arrependimento e consistência de vida cristã. Então, veja quanto exame nós devemos fazer diante da mesa do Senhor. E veja como nós pecamos muitas vezes quando nós estamos diante da mesa. Porque nós deixamos de fazer esses exames todos. Se nós somos sinceros. Né? Quantas vezes não participamos apenas de maneira ritualística do sacramento? Sem preparo nenhum. Então, não fazer esse exame é pecado. Então, como Deus nos perdoa, irmãos? Quantas vezes nós tomamos a Santa Ceia sem o devido preparo? Sem o devido exame? Isso é um pecado, consiste em um pecado porque é uma ordem para isso. Examinai-vos a vós mesmos. Então há uma ordem, ou não obediência à ordem é pecado. Então, veja que é algo que nós devemos aprender para que façamos diferente. Para que nos examinemos. Vamos lá. 1 Coríntios 11:29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, é preciso haver discernimento, conhecimento do corpo, da igreja, o corpo dos redimidos. Então, nós participamos de uma comunidade que foi resgatada do pecado, a quem Deus salvou do inferno e da ira de Deus, e quem Deus está purificando. Então, você tem que ter discernimento. Eu faço parte de uma assembleia, de um corpo santo. Será que eu tenho esse conhecimento? Uma coisa que eu tenho que examinar. Zacarias 12:10. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassado, planteá-lo-ão,
como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Há diversas interpretações dos estudiosos nesse texto de Zacarias com relação àquele a quem traspassaram. Então, alguns estudiosos, porque não é identificado, né? O profeta não diz quem. O Senhor diz assim: olharão para aquele que traspassaram e chorarão e lamentarão. Então, alguns teólogos acham que é algum profeta que foi enviado ao povo de Israel e esse profeta fora morto pelo próprio povo de Israel, como muitos profetas foram. Tá? Mas alguns outros comentaristas creem que está falando do Senhor Jesus Cristo, é uma profecia acerca dele. Aquele a quem traspassaram, depois quando na vinda dele olharão para ele, ou melhor ainda, quando pensarem nele, no que fizeram para ele com ele futuramente, haverão de lamentar. Então o ponto é o seguinte, é que de fato é bem possível que Zacarias estivesse falando do Senhor Jesus Cristo ali, o grande profeta, que foi enviado e fora morto pelo seu povo. A ideia de que quando o Espírito Santo tocasse no coração daqueles que o mataram, eles se arrependeriam, né? Eles haveriam de se arrepender, eles lamentariam. Então a ideia de que na Santa Ceia nós devemos chorar pelos nossos pecados, que levaram o nosso Senhor à cruz. Devemos lamentar os nossos pecados, ok? Então deve haver um exame com relação ao arrependimento verdadeiro, que é lamento pelos nossos pecados, que levaram Cristo à cruz. Vamos lá? 1 Coríntios 11, 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, perfeito. Então, nós devemos passar, esse autoexame é um autoexame que nos confronta com os nossos pecados. Então, nós devemos julgar a nós mesmos, para não sermos julgados com o mundo. A ideia é essa. Quando eu estou tomando da Santa Ceia, quando eu me preparo, eu penso nos meus pecados. Eu tenho que ser específico também. Tem que saber que pecados. É claro que eu posso, como Davi, orar por pecados ocultos, dos quais eu não me lembro. Mas há pecados que eu me lembro muito bem. E eu devo confessá-los. Então, Senhor, me perdoa porque eu falei mal do fulano. Senhor, me perdoa porque eu atrasei um pagamento, um compromisso, tendo dinheiro para fazer. E colocando o meu nome em risco de ficar sujo, e o teu nome também, porque eu sou teu filho. Então são pecados específicos. E eu tenho que confessá-los. Porque se eu julgo a mim mesmo, eu não serei julgado comum. Então é melhor julgar a si mesmo do que ser julgado por Deus. Ok? E isso acontece também, especialmente naquele momento em que eu vou tomar da Santa Ceia. Certo? Vamos lá? 1 Coríntios 10, 16 e 17. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Esses dois versículos, eles estão dentro de um contexto em que Paulo combate a idolatria, lá em Corinto. E combate mais ainda, combate a participação de crentes em ambientes idólatras. Tanto que o que Paulo está discutindo é que se um crente pode participar de comida sacrificada a ídolo, ou entrar num templo de ídolo. Aí Paulo vai argumentar, olha, nós não somos os participantes da mesa do Senhor, o que nós temos com a mesa dos ídolos? Então, guardado as proporções da cultura lá de Paulo e a nossa, o princípio é o seguinte, é que nós devemos nos autoexaminar quando nós estamos diante da Santa Ceia, colocando diante de nós os caminhos pelos quais nós temos andado, os lugares que nós temos frequentado, o tipo de pessoa que tem sido nosso companheiro durante a semana. Essas coisas também devem ser examinadas. Paulo vai dizer, olha, vocês não podem participar da mesa do Senhor e ao mesmo tempo ir no local onde há a mesa dos demônios, que aí no caso o templo de ídolos. Vocês não podem servir a dois senhores. Então, nós muitas vezes podemos durante a semana frequentar lugares que crentes não frequentam, darmos nosso apoio a lugares onde a idolatria é praticada. E depois, domingo, nós estamos na igreja participando da mesa do Senhor. O que é uma ofensa, o que é um pecado. Então nós devemos pensar nisso também. Durante a semana, quais têm sido os nossos caminhos? Com quem nós temos nos juntado durante a semana? Isso é uma pergunta também importante.
Atos 2, 46 e 47. Era nem perseverava unânime no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse texto conhecido de Atos fala sobre como era a vida da comunidade cristã ali nos primeiros dias em Jerusalém. E esse padrão, através de muitos princípios ali, deve ser um padrão com o qual também nós devemos nos comparar, nos examinar. Eles tomavam suas refeições com singeleza, com simplicidade, né? E alegria no coração, estavam unânimes no templo sempre. Eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, pessoas assíduas da igreja, estavam sempre juntos, tinham tudo em comum. Então, é uma maneira de nós nos examinarmos. Nós olhamos a fé daqueles crentes e nos examinamos para ver a veracidade da nossa, a constância, a consistência da nossa. A Bíblia tem muitos exemplos de homens e mulheres salvos pela graça, que também nos servem de exemplo e de comparação. Será que eu tenho a fé de Abraão, a paciência de Jó, né, a fidelidade de Paulo? Eu devo usar esses homens e mulheres da Bíblia e me comparar a eles também. Porque o mesmo Deus que operou neles é o mesmo Deus que opera em nós. Ok? 1 Coríntios 5, 8. Por isso, celebremos a festa não com leve fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Tá vendo a ideia de fermento, da malícia? Daquela ideia de que o fermento ali nos escritos de Paulo tem a ver com pecado. Ele usa o termo para se referir a pecado. Daí, comamos sem o fermento da malícia, fazendo referência à festa dos pães asmos. E agora ele aplica, né? Porque lá era só um símbolo, era um sinal, algo lúdico, o pão sem fermento. Mas o que Deus quis nos ensinar, através de Cristo, o Espírito de Cristo, é que o que tem que deixar de haver não é o fermento no pão, mas é a vida sem pecado. Então Paulo diz, vocês devem participar da mesa sem o fermento da malícia, sem malícia. Então nós devemos ter, novamente, um exame nosso mesmo acerca dessas coisas, né? Do pecado, novamente, aqui lembrado. E, por fim, 1 Coríntios 11, 18, 20. Porque antes de tudo, foi informado às divisões de vós, como vos reunis na igreja, e eu, em parte, creio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não ia ser assim. Tá vendo? Então está falando de ceia e está falando de divisão. E aí Paulo diz, não é conveniente que seja assim. Então a mesma coisa. Por isso que fala da questão da caridade que a gente viu na outra referência, caridade entre os irmãos, companheirismo. Então nós não devemos tomar a Santa Ceia do Senhor com divergência entre nós, com divisão, com mágoa. Daí lembra do princípio que Jesus Cristo disse, se alguém vai apresentar uma oferta e tem alguma coisa contra o irmão, deixa a oferta no altar, vai acertar-se. A mesma coisa para a mesa do Senhor, participar da comunhão do Senhor, a mesma coisa. Não pode haver divisão. Então, não quer dizer, né, imagine aí, não quer dizer que você vai tomar a Santa Ceia, e você está pensando nisso tudo, e você está com um problema com o irmão, você o ofendeu, ou foi ofendido por ele e não perdoa, e você vai aqui naquele momento lá que o presbítero está servindo, você diz, não, peraí que agora eu vou ali falar com o irmão ali, que eu tenho que acertar antes. Não precisa ser assim, até porque na dinâmica não dá para fazer isso. O que precisa ser feito? Uma resolução firme de que acabamos de tomar o pão e o vinho, o corpo do Senhor, você vai acertar com o seu irmão. O ideal é antes. Mas se naquela hora você for tocado pelo Espírito Santo para fazer assim, você resolva de maneira resoluta e firme, e terminando ali, você vá, chama o seu irmão num canto e peça perdão para ele, e diga que perdoou a ofensa dele, que ele te fez, mas acerte a situação, tá bom? Eu vou passar rápido aqui, tá? Devemos examinar a nós mesmos quanto aos nossos desejos de buscar a Cristo. Se nós realmente estamos buscando a Cristo na Santa Ceia, e de nossa obediência a Ele, realmente nós obedecemos? Devemos buscar a renovação de todas as graças cristãs, perdão,
justificação, uma renovação, ou seja, uma fé novamente nestas coisas. E nos empenharmos em séria meditação e oração em busca de graça divina. Ou seja, a Santa Ceia é uma hora que nós pensamos muito em nossos pecados, mas não é só isso. Nós pensamos na graça de Deus por nós em Cristo. Então a Santa Ceia não é um momento apenas de lamento por causa do pecado, mas de alegria por causa do perdão. Então nós tomamos e nós sabemos que nós temos pecado. Só que nós tomamos por meio da fé e nos alegramos. E as graças que Deus nos dá são renovadas em nosso coração. Porque nós vemos na mesa ali, representando o quê? O sacrifício de Cristo por nós, que nos perdoa e nos limpa, apesar de pecadores. Então a Santa Ceia é um momento de alegria também, de satisfação espiritual. Saber que, apesar de ser quem eu sou, apesar dos meus pecados, eu estou em paz com meu Deus. E Ele não cobrará finalmente os meus pecados, porque Cristo os pagou na cruz. Então a Santa Ceia é um momento de lamento, mas não é só um momento de lamento. É um momento de alegria também, de satisfação, de certeza de perdão, de convicção, de esperança, tudo isso na Santa Ceia. E devemos buscar isso quando nós participamos da Santa Ceia. Aquela certeza de que Cristo, de fato, morreu por mim. Eu me alegro na presença dele. O louvo, porque ele salvou e me limpou dos meus pecados. Ok? Vamos lá? Para as perguntas aqui rapidinho. Por que é necessária preparação especial antes de participar da Ceia do Senhor? Devido à importância da Ceia do Senhor, devido à importância da Ceia do Senhor, devido à natureza solene do sacramento e devido ao perigo de incorrer em juízo divino por participarmos da ceia de modo indigno. Exige-se a devida preparação não apenas por conta dessas considerações acima, mas pelo mandamento específico da palavra de Deus, em 1 Coríntios 11, 28. Em virtude desse mandamento expresso, é definitivamente errado e pecaminoso participar da Santa Ceia do Senhor, ou da Ceia do Senhor, sem a preparação apropriada. 1 Coríntios 11, 28 diz, tomai e comei dele todos. É a ordem. Então, devido ao mandamento, nós participamos, mas não antes de nos prepararmos. Porque é pecado não nos prepararmos devidamente para participarmos. Então, por que nós levamos tanto a sério a Santa Ceia? Por que ela tem que ser levada a sério? Porque ela é importante, porque ela é do Senhor. Tudo que é do Senhor tem que ser levado a sério. Segundo, a natureza solene do sacramento. Ou seja, representa a morte do Senhor por nós. O seu sacrifício. Então isso é solene. Então não estamos brincando de nada, né? Estamos lembrando a morte do nosso Senhor. Terrível morte no nosso lugar. Então algo solene. E por fim, o juízo que paira sobre aqueles que tomam de forma não digna, da forma errada. Então há um juízo divino que paira sobre todos aqueles que estão tomando a Santa Ceia naquele momento de forma errada. Então por isso devemos levar a sério e nos prepararmos para participarmos. Qual é o propósito dessa preparação especial para a Ceia do Senhor? Isso aqui é muito importante. O propósito dessa preparação especial é o de participarmos do sacramento corretamente para o nosso fortalecimento, encorajamento e crescimento em graça. O propósito do autoexame não é, atenção, não é o de nos desencorajar, nem o de nos afastar temerosos de medo da mesa do Senhor, mas o de nos aproximarmos dela e de sermos abençoados. A consequência do autoexame deve ser o arrependimento, a confissão de pecados e a renovação da fé e do amor para com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante isso. Quando o texto lá da Santa Ceia, né, de Paulo, fala sobre o juízo que paira, a intenção não é nos afastar da mesa. Então é melhor não tomar. Não. Tanto que Jesus vai dizer, tomai dele todos. Ele não diz assim, olha, quem beber do cálice e comer do pão indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, não comam. Ele não diz isso. Ele diz, então arrependidos comam. Então, o fim dessas instruções é nos levar a participar e não nos afastar. Por quê, irmãos? Porque, veja, você fala, poxa, pastor, mas é algo sério. Se eu tomar em pecado, eu caio sob juízo sobre mim. É verdade. Mas ao mesmo tempo que todos nós, quando estamos diante da mesa, temos pecado, ao mesmo tempo nós temos ali também um Salvador. Nós temos alguém que morreu pelos nossos pecados.
Então nós podemos nos aproximar ousadamente da mesa. É o que Hebreus vai dizer. Nós podemos, ousadamente. Mas você fala assim, nossa, mas se eu for, eu estou perdido. Porque é um juízo sobre aquele que come indignamente. É verdade. Mas ao mesmo tempo há ali o Salvador que me salvou, a representação do que ele fez por mim. Então ele perdoa. Então o que ele deseja de mim? Arrependimento, confissão e fé. Senhor, eu sei diante da tua mesa que eu sou um pecador, eu não merecia participar. Mas eu confesso meus pecados. E eu sei também que o Senhor me perdoa os pecados e me dá condição de participar da comunhão com o Senhor. Louvado seja o Senhor por isso e participo. Ok? Então a instrução é nos chamando ao arrependimento para sermos beneficiados pela graça ali que está e não nos afastarmos com medo, ainda que haja um juízo. Mas é para aqueles que não creem em Jesus Cristo. E você crê. Então você não precisa ter medo. Ok? Precisa apenas se arrepender dos seus pecados e voltar ao seu Salvador, que é rico em perdoar. Isso acontece se da pessoa no dia de ceia aí não comparece. Ou então não toma aí. O lado está em pecado, não tomou a ceia e os olhos vão lá, então a pessoa acaba não comparecendo no dia de ceia. Eu já vi isso acontecer. E a próxima pergunta vai falar um pouco disso. Quer ver? Olha lá. O que poderíamos dizer a um membro da igreja que não quer participar da ceia do Senhor porque sente que não é suficientemente bom? Talvez você já tenha ouvido alguém dizer isso. Talvez você e eu já tenhamos pensado assim. Eu não posso participar porque eu não sou digno. O que a gente responde nesse caso? Tal disposição psicológica revela uma lamentável condição de escravidão espiritual. Esse tipo de pensamento é consequência de uma visão legalista da salvação. Salvação pelas obras ou pelo caráter. Aliada ao medo de incorrer do juízo divino citado em 1 Coríntios 11. Esse membro da igreja que pensa assim e pensa errado, ele deve ser instruído até compreender que não há ninguém no mundo suficientemente bom para participar da mesa. E tudo o que a ceia do Senhor representa é dádiva gratuita de Deus aos pecadores. Ou seja, se você é um pecador, venha. É para você mesmo a mesa. Mas venha arrependido e com fé. Então, a ideia de alguém pensar, eu não posso participar ainda porque eu não sou bom o suficiente, é errado. Mostra uma posição dentro, interna, legalista, na questão de entender que a salvação é por obras. Então, quando eu for bom o suficiente, eu participo da mesa. Quando eu tiver santo o suficiente, eu como do pão, bebo do cálice. E essa maneira errada de pensar. Porque o pão e o cálice, o corpo e o sangue do Senhor são para os pecadores. Não são para os justos e para os bons. Agora veja, não, eu e você, não nos aproximemos de qualquer forma só por causa disso. Não vai usar o que significa o sacramento ou para quem ele é oferecido para poder viver em pecado, porque aí você incorre em juízo. Então sim, a mesa é para pecadores, mas para pecadores arrependidos e crentes. Não para pecadores libertinos, que não estão nem aí, tomam de maneira desavisada. Esses não, esses estão debaixo de juízo, cuidado. Pecadores sim, porém contritos, arrependidos e crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, é errado pensar, eu não estou preparado, é melhor não ir. Passei uma semana em pecado, não vou. Não, Jesus chama você a se arrepender e tomar e comer. Porque a situação não vai melhorar se você deixar de tomar e comer. Então é aquela questão, eu não vou tomar e comer para não piorar a minha situação. A situação já está ruim, ela já está grave. A única solução é arrependa-te, coma e beba. É a única opção, ok? Não há outra opção. Não comer e não beber não é opção, porque a situação ainda continua grave. Ok? É porque a pessoa pode pensar assim, eu não vou comer e beber, porque aí eu vou acrescentar coisas piores a mim. O que não deixa de ser verdade. Mas não quer dizer que a situação presente seja tranquila. A situação presente já é de condenação. Então a única opção é arrependa,
coma e beba. Confie no Senhor, Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para perdoar pecados, né? Então, beleza. Terminando, qual o elemento mais importante na preparação da ceia do Senhor? Vamos ler juntos? Fé pessoal em Cristo e Ele crucificado como nosso único Salvador, acompanhada de sincero arrependimento pelo pecado. Quais são, então, ou qual o elemento mais importante para participar da mesa? Fé e arrependimento. Veja que é o contrário do que nós vimos agora na última pergunta. Não é mérito, nem boas obras, mas fé e arrependimento. Então, quando eu chego para a mesa, o que eu preciso trazer comigo, por assim dizer? Fé verdadeira no Cristo morto por mim. Ele morreu por mim, foi por mim que Ele morreu, porque eu creio nele. Eu me arrependo dos pecados que o levaram à cruz por mim. E eu sei que Ele é poderoso para me perdoar e me salvar. E aí eu tomo, por meio da fé, e sou abençoado, sou fortalecido, sou encorajado, sou renovado, sou abençoado ali na participação da mesa. Na próxima terça-feira, pergunta 172. Uma pessoa que duvida de que esteja em Cristo ou de que esteja convenientemente preparada, pode chegar-se à ceia do Senhor? Essa é uma boa pergunta, né? Uma pessoa que duvida se é crente mesmo, ou que está devidamente preparada para ir, ela mesmo assim deve se chegar à mesa do Senhor? Essa é uma boa pergunta. Só que a gente vai vê-la só, se Deus quiser, terça-feira que vem. Tá bom? Deus abençoe.